Olá, tudo bem? Olha só, a nossa videoaula de hoje será da disciplina de ciências. Olha só, na disciplina de ciências, nós vamos estudar hoje como nascem os seres humanos. Mas para a gente entender como nascem os seres humanos, vocês também precisam entender, né, que nós não somos diferentes dos demais seres vivos. Nós somos iguais. Todo ser vivo não nasce, cresce, reproduz e morre. O ser humano também é assim, nasce, cresce, reproduz e morre. E o que a gente vai aprender é essa parte da reprodução. Você sabe que é muito importante a reprodução. Já pensou se nós não se reproduzisse, não tivesse a reprodução, ia acabar, não ia ter mais ser humano, não ia ter mais animais. Então é importante que cada ser vivo se reproduza para que essa cadeia não falte. Se o leão não se reproduzir, que um dia não vai ter mais leão, não vai ter mais tartarugas. Então, é importante a reprodução para todos os seres vivos. Olha só, o ser vivo, né, ele tem a capacidade de gerar descendentes. E o que é os descendentes? É os filhos, é os filhotes, no caso dos animais, né? Essa característica garante que os diferentes seres vivos não desapareçam, que foi o que eu falei. Se a gente parar de se reproduzir, a humanidade acaba. Não vai existir mais seres humanos. Cada animal, cada ser vivo, tem um período gestacional diferente. Por exemplo, o ser humano. Né? Você já deve ter observado, já deve ter visto alguma mulher grávida, quando ela está com a barriga bem grande, né? Esse período em que o bebê está na barriga da mulher, ele é chamado de gravidez ou de gestação. Você pode dizer que a mulher está grávida, você pode dizer que a mulher está gestante, né? Mas você já deve ter observado. Quanto tempo um bebê pode ficar dentro da barriga da sua mãe? Alguém sabe? 9 meses. Nós ficamos dentro da barriguinha da nossa mãe lá, guardadinho e colhidinho, num tempo de 9 meses. Só depois estamos preparados para nascer. Nem todo animal é assim. Por exemplo, o leão, né? A gestação do leão e a leoa, ela dura apenas de 3 a 4 meses. Depois de 4 meses, o bebezinho já nasce lá, o filhotinho já nasce, sem nenhum problema. Já do elefante, o elefante, gente, fica na barriga da mãe dele durante 22 meses. Gente, é quase 2 anos dentro da barriga. Eita, é muito tempo. Ainda bem que o ser humano não é tanto tempo, né? Então, esse período, né, em que a gente chama de gravidez ou de gestação, ela varia, né? Mas os seres humanos é 9 meses. Não podemos esquecer disso. Se o bebê nascer antes dos 9 meses, a gente chama esse bebê de bebê prematuro. Ele se antecipou e nasceu antes, mas o correto mesmo é 9 meses. Olha só, o futuro bebê, que ele está dentro da barriga da mãe dele, quando ele ainda é antes de 3 meses, a gente chama ele de embrião, porque apenas ele é uma bolinha lá dentro, né? Só depois dos 3 meses a gente chama esse bebezinho de feto, né? A gente já chama ele de feto porque ele já tem cabeça, ele já tem um corpinho, já tem bracinhos e perninhas, né? E esse bebê, ele consegue se desenvolver dentro da barriga da mãe através do cordão umbilical. O cordão umbilical, gente, é um cordão que liga, né, a mulher ao bebê. Eles ficam coladinhos por esse cordão. Todo mundo deve ter aí, observar, olhar aí na sua barriguinha, que vocês devem ter um umbigo. Esse umbigo, quando você estava dentro da barriga da sua mãe, ele tinha um cordãozinho, que tudo que a mamãe se alimentava ia até você também, através do cordão. Quando você nasce, o médico corta esse cordão, ele fica tipo um ferimentozinho, onde a mamãe fica passando remédio, e quando ele cicatriza, a gente chama ele de umbigo. É através do umbigo, do cordão umbilical, é que o bebê pode se alimentar.
Olha só, um bebê, né? Ele não, ele só passa a respirar depois que ele nasce, depois que ele sai da barriga da mãe, porque dentro da barriga ele fica envolvido por um líquido, então ele não consegue respirar quando ele está dentro da barriga, só quando ele sai. E ele só se alimenta quando ele nasce do leite materno, que é o leite que sai do peito da sua mamãe. Então, quando ele é bebê, até os 6 meses, o indicado é que o bebê só mame, só se alimente do leite materno. Olha só, nós herdamos características dos nossos antepassados, ou seja, você deve já ter ouvido a sua mãe dizer assim: eita, que o seu pé parece com o pé do seu pai. Aí já o seu pai diz que o seu cabelo é igual ao cabelo da sua mãe. Por exemplo, o meu cabelo, ele é liso, ó. E esse meu cabelo liso, as pessoas dizem que eu tenho o cabelo liso porque eu puxei para a família do meu pai. O meu pai, a família do meu pai é que as meninas têm o cabelo liso. E já a família da minha mãe, elas têm o cabelo cacheado. Eu sou baixinha. Meu pai e minha mãe também são baixinhos. Mas essas características também pode ser herdada do avô ou da avó de vocês. Também, porque às vezes uma criança nasce com o olho azul porque o vovô tinha um olho azul, apesar de que seu pai não tem, ou nem sua mãe, mas o seu avô tem esse olho azul. Porque o nosso corpo, né, a nossa genética, ela também depende dos nossos antepassados, dos nossos avós, dos nossos pais e dos nossos tios, tá bom? Então, na página 53, vocês vão ter uma atividade que são duas questões. Essas duas questões, na primeira questão, você vai completar, primeira questão, tem o quadro, e você vai estar completando a letra A, B e C com as palavras que estão dentro desse quadro. As palavras que estão dentro do quadro é gestação, umbigo, descendentes, cordão umbilical e gravidez. Onde é que você vai encaixar essas palavras? Na alternativa A, B ou C? Já na segunda questão, ele traz um texto para você ler, né? Dentro desse texto, ele vai trabalhar o seguinte quesito: você vai ler esse texto com a sua mãe ou com seu orientador, com quem tiver ele ajudando no momento. Mas o texto, ele fala basicamente de que um bebê, ele não pode viver sozinho. Ele precisa de alguém para cuidar dele. E, na verdade, nenhum ser humano consegue viver no mundo sozinho. Nenhum ser humano consegue viver no mundo sozinho. Vocês precisam, criança, adulto, todos nós precisamos de conviver com outras pessoas. Mas uma criança, um bebê, precisa muito mais, porque ele precisa se alimentar, a questão da higiene, né? Que um bebê não vai conseguir fazer e nenhuma criança também não vai conseguir. Você não é mais considerado um bebê, né? Vocês já têm 7 anos, 8 anos, e essa já não é mais uma fase de bebê. Então, mesmo assim, você não sendo bebê, mas você precisa de alguém para preparar o seu alimento, de alguém para lhe orientar no banho, cortar a unha, que muitas atividades vocês ainda não conseguem realizar sozinhos. Olha só. Depois dessa questão, nós iremos para a página 56 e 57, que também é uma atividade. Na página 56 e 57, vocês vão fazer baseado num texto que está aqui no livro, que é Nosso Organismo Continua Mudando. Vocês aprenderam lá no início sobre os bebês, né? Só que existe várias outras fases. Depois do bebê vem o quê? Vem a infância, né? Na infância é onde você aprende a andar, a falar, você desenvolve algumas coisas. Depois da infância vem o quê? A adolescência. O que é que a gente faz na adolescência? O que é que muda? Muda o nosso corpo, começa a nascer pelos, os meninos começam a nascer pelo no rosto, começa a nascer barba, as meninas também têm mudanças no seu corpo. Depois vem a fase adulta. Na fase adulta, o que que acontece? Tanto o homem quanto a mulher, eles param de crescer. Se você já é adulto, você não cresce mais, você só cresce até a adolescência. E também, na fase adulta, é a fase onde você também já pode se reproduzir, né? É onde a mulher já pode engravidar. E depois dessa fase, vem a fase que é chamada de velhice, que vocês também podem conhecer como os idosos. O que acontece nessa fase dos idosos?
né? Também chamado de melhor idade, terceira idade. Quando você já está chegando a um período onde você já está mais cansado, você já passou por todas as fases da vida, todas as fases. Então, o que, que vai acontecer? Algumas pessoas costumam dizer que alguns idosos, eles voltam a ser criança, voltam a ter dificuldade para caminhar, dificuldade para se alimentar, e essa fase precisa de muita atenção, assim como também os bebês também precisam de muita atenção. Então, na página 56 e 57, também tem uma atividade, né, que vai na página 56. Tem assim, veja a fotografia de várias pessoas de uma família. Depois, mencione oralmente em que fase da vida se encontra essas pessoas. Você vai só conversar. Na segunda questão, você vai observar a imagem e depois que você observar a imagem, você vai responder a alternativa A, B, C, D e E. Na terceira questão, Rosana dorme com bichinhos de pelúcia e gosta de andar de bicicleta. Ela é muito dedicada aos estudos, sabe ler e escrever muito bem, gosta de livros e jogos que propõem desafios. Rosana recebeu já há pouco tempo que o seu corpo mudou, os seios começaram a se desenvolver. Em que fase da vida a Rosana está? É bem fácil essa fase aí. E você vai fazer uma pesquisa na letra B e na quarta questão, observe a fotografia abaixo. Depois converse com os colegas e o professor. Eu já tenho orientado sempre vocês com relação a isso. Nós não vamos conversar com o nosso colega, mas você pode conversar com o seu orientador, com a pessoa que está te ajudando. E aí você vai fazer isso respondendo as questões A, B, C e D, viu? Então, essa foi a nossa aula de ciências. Foi uma aula ótima, eu gostei muito de estar explicando isso para vocês, viu? Então, beijo e até a próxima aula!